E aí, irmão, que aconteceu? Acho que ele saiu. Ah, voltou. Pastor, seu microfone está silenciado. Tá mutado ainda, para escutar o seu não. O áudio está mutado, exatamente. Eu vou voltar. Isso. Desculpe aí, não, nem sei direito o que aconteceu aqui. Acho que foi a minha internet que caiu e voltou. Aí fechou o PowerPoint e tudo. Bom, onde é que estamos? Tá, aqui. Então, a igreja, o Henrique VIII, ele queria duas mulheres, né? Era casado com uma e daí queria o divórcio e casou com outra, tá certo? E aí isso gerou um problema, porque a Igreja Católica não admitia o divórcio, né? Não admitia. Então, o que ele fez? Ele, usando dos seus poderes, né, de rei da Inglaterra, ele criou uma nova igreja. E essa igreja passou a ser chamada anglicana, né? Igreja anglicana, que era mais ou menos igual à Igreja Católica, mas não era sujeita ao Papa, mas sim ao rei. O rei era o líder da Igreja Anglicana. Até tem um filme interessante na internet que conta mais ou menos o, o enredo dessa mudança que houve lá, a criação da Igreja Anglicana. O filme se chama O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. O homem que não vendeu a sua alma. E trata-se de um nobre da Inglaterra, né, que não concordou com aquilo que o rei estava fazendo, né, criando uma igreja que admitiria o seu erro, o seu pecado, o seu divórcio, né? E esse homem, ele tinha suas convicções e, ao contrário de a realeza, os políticos da Inglaterra que apoiaram o rei, sabendo que ele estava fazendo uma coisa errada, esse homem, ele foi fiel às suas convicções e no final tramaram contra ele, o prenderam e mataram. É muito interessante, né? Mostra aí esse conflito político diante do qual a Igreja Anglicana foi criada, tá? Mas as pessoas, algumas pessoas reagiram, né? Entre eles os anabatistas, algumas pessoas que já tinham essas convicções, fugiram para a Holanda. E lá, sob a liderança de John Smith, organizaram a primeira igreja batista que se tem como oficial. Então, ali fundou-se a primeira igreja batista na Holanda, né? Mas eram pessoas que haviam fugido da Inglaterra. Então, muitos desses grupos depois retornaram para a Inglaterra e logo as igrejas batistas começaram a surgir por toda a Inglaterra, tá? Então, Holanda e Inglaterra, tá? Depois, ah, os anabatistas foram perseguidos e caçados, mas aumentaram em número. Eles estavam espalhados não só pela Inglaterra, mas por toda a Europa. Um grande líder dos batistas foi Menno Simons. Menno Simons, ele pregou muito ali na região da Alemanha, né? E ele foi muito perseguido. Dizem os livros que ele não dormia no mesmo lugar duas noites em seguida, porque ele era perseguido. Então, cada noite ele dormia num lugar e ele foi um grande líder, fundou muitas igrejas e desenvolveu o movimento anabatista. Os seus seguidores foram chamados de menonitas, tá? Esses menonitas existem até hoje, a igreja menonita tem no Brasil, em São Paulo, Curitiba, em vários lugares e pelo mundo, né? Os menonitas se espalharam pelo mundo
e eles eram anabatistas, tá? Foram chamados menonitas por causa desse líder anabatista chamado Menos Simons. Na América, a primeira igreja batista foi organizada por Roger Williams, em Providence, Rhode Island, em 1639, porque os puritanos da Nova Inglaterra o expulsaram. Então, ele foi expulso da Nova Inglaterra e foi então para Rhode Island, e lá eles fundaram a primeira igreja batista na América do Norte. Embora o termo, por que o nome Batista? Vamos ver. Embora o termo Batista encontra-se na Bíblia referindo-se a João, na verdade, o Batista, né? Não que ele era batista denominacionalmente falando, mas ele era o Batista. Pedro era o pescador, né? Então, José era o carpinteiro. Então, era uma alcunha que as pessoas tinham em relação à sua profissão, à sua prática. E João pode, e em muitas Bíblias tem essa tradução, João o Batista, né? Por quê? Ele era chamado segundo aquilo que fazia. Os batistas nunca reivindicaram essa origem para o seu nome, né? A questão de, nós somos batistas porque João era batista, né? E Jesus foi batizado por João, porque, então Jesus também era batista. Alguns falam, chegam a falar esse tipo de coisa, né? Agora, uma pessoa que se intitula batista, fala porque é membro de uma igreja batista, tá? E não porque é seguidor de João Batista. Para dizer a verdade, a primeira vez em que esse termo batista foi registrado na Inglaterra, na história, foi em 1644, na Inglaterra. Esse nome não foi de escolha própria, mas foi dado aos batistas pelos oponentes. Então, era apenas uma questão de identificação. Olha, aquela seita ali são os anabatistas. Estão batizando de novo. Eles batizavam nos rios. Isso chamava atenção, né? Então os católicos, olha, aqueles ali são os anabatistas. E depois o nome ficou. Em 1644, eles foram chamados de batistas, lá na Inglaterra. O motivo foi a sua posição única pela prática da imersão apenas para os crentes. Contudo, eles defendiam outras características bíblicas, mas essa se tornou notável naquele tempo, né? Existem outras doutrinas distintas dos batistas, mas essa chamou a atenção na Idade Média, onde a Igreja Romana batizava tudo que era criança que nascia. Então, esses grupos só batizavam pessoas convertidas, adultos, né? Pelo menos jovens que podiam crer, né? Muito bem, eles defendiam outras características bíblicas, mas essa, a de batizar depois da conversão, era destaque. Eles não tinham um credo ou uma declaração de fé específica. Então, uma igreja batista é um grupo de crentes que considera a Bíblia como a sua única fonte de autoridade, única fonte de regra e fé, né? E Jesus Cristo como o único cabeça da igreja. Então, o cabeça da igreja não é o Papa, o cabeça da igreja é Cristo. Então, isso era uma afronta para a Igreja Católica, né? Há muitos anabatistas que foram presos, julgados por cortes eclesiásticas, né? E foi até anotado em livros as acusações e as condenações, né? Então, nós sabemos o que aqueles mártires anabatistas criam por causa desses documentos. Muitos deles foram preservados, né? E existem até os dias de hoje. E diz, ó, fulano de tal, ele foi condenado porque ele se recusou a aceitar a autoridade do Papa, ele se recusou a aceitar a, a Maria, né?
como intercessora. Ele declarou que ele não acredita na intercessão dos santos, e vai, todas aquelas doutrinas católicas que eram erradas, né, e que foram renegadas pelos anabatistas. Então, a própria declaração de condenação já mostrava o que essas pessoas criam, e é o que a Bíblia ensina, né? Alguns dos grandes ganhadores de almas e pregadores do passado eram batistas. Por exemplo, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. O Peregrino, há algumas décadas atrás, era o segundo livro mais vendido no mundo. O Peregrino. Só perdia para a Bíblia, tá? Outro batista que fez uma grande obra foi William Carey, que foi para a Índia, né? É considerado o pai das missões modernas, e eles traduziram a Bíblia para o indiano, eles abriram seminários, escolas na Índia, fizeram um grande trabalho no seu tempo. Outro, chamado John Hughes, foi o fundador da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Então, eles foi um líder na questão da publicação de Bíblias, na preservação do texto sagrado. Adoniram Judson foi o primeiro missionário americano no estrangeiro. Carlos Haddon Spurgeon, né, chamado Príncipe dos Pregadores, desenvolveu um grande trabalho em Londres, na Inglaterra, né, lá no seu tabernáculo batista. Alexandre Maclaren foi um grande expositor da Bíblia. Samuel F. Smith, que escreveu o Hino América. Então, são alguns dos famosos e notáveis servos de Cristo que foram batistas. O outro que era batista também, que escreveu um livro interessante, embora não seja evangélico, né? Daniel Defoe, que escreveu o livro, como é que chama? O livro do Daniel Defoe. É, hum, acho que é a Robson Crusoe. Robson Crusoe. Daniel Defoe. Daniel Defoe era um batista. Muito bem. O princípio, só para falar, né, Billy Graham também era um batista, né? Fez um trabalho fantástico no século passado. Alguns acreditam que mais de 1 milhão de pessoas têm aceitado Jesus em suas campanhas, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Muito bem. O princípio batista da democracia e liberdade teve a sua influência vigorosa sobre a Constituição dos Estados Unidos, com 35 mil membros. Então, dentro de 10 anos, por causa do grande avivamento, um avivamento nacional lá nos Estados Unidos, o número de membros cresceu para 100 mil. Em 1900 havia 4 milhões de membros e mais de 14 milhões em 1945. Hoje, quando o livro foi escrito, o livro que baseamos é, esse trabalho aqui, já haviam 20 milhões de membros de igrejas batistas nos Estados Unidos da América, né? Mas muitas delas não são igrejas fundamentalistas, né? Os batistas, principalmente os batistas do Sul, tiveram uma grande influência liberal, e muitas igrejas se afastaram das escrituras e nunca voltaram, né? São igrejas liberais, existe isso, tá? Mas também muitos que entraram no movimento liberal voltaram às escrituras. Foi criado também o movimento fundamentalista, independente, por volta de 1950, e muitas igrejas não se alinharam com o liberalismo teológico, tá? Eles ficaram firmes e permanecem até hoje. E hoje são muitos mais os batistas que estão nos Estados Unidos, e de lá partiram missionários por todo o mundo, né? Então, o movimento batista é um movimento mundial. Existe a Aliança Batista Mundial, existe também que trabalha com todos os batistas
no mundo inteiro, né? Existe também, lá nos Estados Unidos, várias convenções, né? A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos é muito grande, embora, como eu acabei de falar há pouco, existem muitas igrejas que são liberais, tá? Mas nem todas, grande parte permanece fiel. Então, o que são verdades que distinguem os batistas? O que são esses distintivos? São verdades que os batistas defendem e que os diferenciam de outras igrejas. Muitos grupos defendem algumas dessas verdades, mas apenas os batistas praticam todas elas. O batista não se declara ser o único que defende qualquer verdade, mas é aquele que crê sinceramente que uma igreja batista é uma igreja local, que mais se aproxima dos ensinamentos bíblicos que uma igreja neotestamentária deveria crer e praticar. Muito bem. Os batistas sempre defenderam a liberdade religiosa, tá? Na Idade Média e até na Idade Moderna, muitos países tinham o conceito de igreja oficial. Então, muitos países tinham a sua igreja oficial. Então, se era a igreja católica oficial, as outras igrejas não eram bem-vindas, tá? As igrejas não eram bem-vindas. Assim como alguns estados em que, por exemplo, a Alemanha, que muitos estados lá da Alemanha eram luteranos, também não aceitavam os católicos, tá? Então, em determinado momento, houve um pacto de não agressão. E a questão não era só briga de boca, não. O pessoal partia para agressão, partia para violência, né? E até tempos atrás aí, na Alemanha, né? Pelo menos é o que era passado aqui no Brasil, né? É que havia um conflito muito grande entre protestantes e católicos na Irlanda, né? Então, a gente não ouve quase mais falar nisso, mas havia, né, até agressões, atentados entre católicos e protestantes, né, na Irlanda. Mas era uma questão mais política do que religiosa. Mas a verdade é que ah, os batistas sempre defenderam a liberdade religiosa. Então, nós podemos pregar, mas outros também podem pregar. Nós não somos os únicos que podem falar, outros podem falar, né? Mesmo que nós acreditemos que o que eles falam não seja verdade, mas eles têm esse direito. Então, essa concepção de liberdade religiosa, ela moldou as leis, a Constituição dos Estados Unidos da América, né? E eram batistas que defendiam essas ideias, né? Que é liberdade religiosa. O Estado não pode ter uma religião oficial. Todos estão livres para propagar a sua crença, né? E, e todos podem pregar. E cada um vai ter os seguidores que conseguir, né? Então, os batistas nunca perseguiram ninguém, mas foram perseguidos, até pelos reformadores, né? Então, liberdade religiosa, né? Muito bem, aqui as características, né, que distinguem os batistas. Então, a Bíblia é a única autoridade de fé. A igreja local é autônoma, ou há uma autonomia da igreja local. Ela não obedece bispo, ela não obedece papa, cardeal, arcebispo, nada disso. É Cristo e a palavra de Cristo, a Bíblia. Então, a Bíblia é a única fonte de autoridade, a igreja é autônoma, o sacerdote, todo crente é um sacerdote. Assim creem os batistas, tá? Então, todo crente é um sacerdote. Nós somos feitos reinos de sacerdotes, como diz a palavra, né? A igreja pratica duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. Seguindo,
a liberdade individual da alma. Cada pessoa é livre para crer, para pensar livremente, né? Não é como algumas religiões que não aceitam opiniões divergentes. Aqui não. A pessoa ele tem o direito, né, de ter liberdade de pensamento e até de liberdade de se expressar, tá? Número 6, a membresia da igreja é para os salvos. Então, ou a igreja é formada de pessoas salvas. É outro conceito que difere os batistas de outras igrejas. Embora possamos até admitir que na Igreja Batista tenham pessoas que não sejam salvas. Isso é uma realidade em todas as denominações. Mas a Igreja Batista só tem como membros pessoas que aceitaram Jesus e foram batizados, tá? Então, aquele conceito de que pode até haver pessoas salvas fora da Igreja Batista, né? Então, os batistas nunca pregaram que são a única igreja verdadeira. Na verdade, somos cristãos. Só que fomos apelidados de Anabatistas porque batizávamos, né? E os convertidos, os adultos, num tempo em que a Igreja Católica não fazia isso, né? Ninguém fazia isso, na verdade. Então, foi um apelido que recebemos, mas a verdade é que somos cristãos, tá? Somos cristãos e acreditamos que a igreja verdadeira é composta de salvos. Há dois oficiais na igreja apenas, pastor e bispo. Então, nada dessa hierarquia católica, né? Que tem os cardeais, arcebispo, etc., e até o Papa. E também os batistas creem que a igreja deve se manter separada do Estado. Esse negócio de a igreja ser ligada ao Estado não é bíblico, né? Então, a igreja respeita o Estado, mas ela não está ligada e nem sujeita ao Estado. Então, esses são aí os distintivos batistas, tá? Seguindo a nossa apostila, ixi, nosso tempo está acabando. Vamos ver aqui. Tá. Nós teríamos que falar sobre a autoridade bíblica, mas nós vamos parar por aqui hoje, tá? E vamos completar na terça-feira, falando sobre essas questões aí, né? Da autoridade bíblica e, e outros assuntos pertinentes aí, né? Das, ah, dos distintivos batistas, tá? Então, nós damos um resumo agora sobre eles, que são 8. E depois, na segunda-feira, nós vamos completar falando um pouco mais de perto de cada um deles, expandindo essas questões, né? Mas é muito interessante, né? O modo de ser dos batistas influenciando, né? Vamos dizer assim, influenciando uma sociedade, né, uma cultura como a cultura americana, né, a cultura da América do Norte. Na verdade, esses princípios, né, de liberdade de expressão, de a liberdade individual das pessoas, a liberdade religiosa, né, depois dos Estados Unidos, se difundiram por todo o mundo, né? Então, só não há realmente liberdade religiosa em países que têm movimentos autoritários, né? Movimentos comunistas ou ditaduras, né? Então, países, por exemplo, como o Irã, né, não há liberdade religiosa, né? As pessoas não podem ir na praça também e falar o que é liberdade de expressão, né? Já nos países cristãos, isso é uma coisa normal. Ou era, né? Porque na Europa também está havendo muita censura, até mesmo aos cristãos, né? Porque a Europa era
um continente em que a influência cristã era muito forte. Mas hoje nós vivemos o tempo do ah, pós-cristianismo na Europa. Então as pessoas não praticam mais a fé. Eu ouvi falar que na Inglaterra a taxa de cristãos que se identificam, que realmente praticam o cristianismo, é menos que por volta dos 7%. É um país que foi um país grandemente influenciado e influenciador de outros países através do Evangelho. Inglaterra foi um celeiro de missionários, né, no século XVIII, XIX, XX. A Inglaterra mandou missionários por todo o mundo, né? Foram depois também os Estados Unidos, também no século passado, teve um grande movimento missionário, enviaram missionário para tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das igrejas batistas antigas foram começadas por norte-americanos, né? E, então essa influência se espalhou por toda a Europa, por todo o mundo, né? Na Infelizmente, hoje verdade, estamos na vendo verdade, toda a Europa tem sido arrasada pelo islamismo, né, atualmente. isso. O que está acontecendo E na Europa é uma invasão islâmica. isso, e no o Brasil também, de uma certa forma sutil, Está já tem começando. sido já assim bem influenciado já o islamismo e com isso a gente precisa ter uma atenção de ação mesmo, da gente ensinar as nossas igrejas sobre como se defender a respeito do islamismo, né, de como a gente se esquivar do ensino dele, da doutrina deles, e fundamentar ainda mais, de maneira sólida realmente, o evangelho nas pessoas, porque essa geração que a gente tem já é uma geração muito dispersa, e então, assim, fica muito, como é que fala, vulnerável Geração sem de convicções, né? é isso, vulnerável a qualquer tipo de ideologia. A gente vê aí nos casos de questão de ideologia hoje, a pessoa fala, "Ah, eu quero ser um gato, é um gato, um cachorro, uma parede, e assim, tá muito complicado, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, a nossa geração, de realmente fundamentar o evangelho nas pessoas. Não, Ideologias, né, de gênero, etc. E também ideologias políticas, né? Hoje há muitos crentes que abraçam, assim, publicamente o comunismo, o socialismo, que são que são movimentos políticos que contrários à Bíblia, né? Anti-Deus até, não acredita em Deus e então é complicado, porque não é uma questão de que nem time de futebol, né? Cada um tem o seu e acabou. Não é bem assim. É porque existem princípios que são claramente negados, né? A liberdade individual, a liberdade de expressão, né? E uma série de outros assuntos que poderíamos relacionar. Até tinha feito aqui um. eu- hoje a gente vê política não tratando política, né? Hoje a gente vê a política tratando questões pessoais. E aí adentra a questão da religião também, e claro, a gente sabe que por conta do nome de Jesus nós seríamos perseguidos, né? Mas assim, falando de uma questão social, relacional, tem sido uma guerra ferrenha o simples assunto de política, né? Porque já trazem contra nós já toda uma imposição. Aí a gente vai ver nas leis, como agora, por exemplo, essa lei de misoginia, que já é uma questão que já buscam nos frear, pregar certas coisas. Então, assim, a gente vai sendo cercado, a gente está sendo cercado. Com certeza. Vários Mas não princípios. é o medo, né? Na verdade, não é o medo. A gente sabe que é o cumprimento da palavra e que isso É, nos traz uma responsabilidade de nos firmarmos ainda mais. com certeza. Queridos, vamos encerrar. Acho que foi bom, porque eu lamento que a gente tem que correr, né, com a matéria,
Mas é interessante, vocês têm a apostila em mãos, pega a apostila, uma horinha, leva para o trabalho, na hora do almoço, né? Vão estudando. E a semana que vem nós vamos colocar os questionários, os irmãos vão fazer, e depois, fazendo a prova, tem um livro para ler também, tá? Eu postei no grupo aí o PDF, tá bom? Os irmãos leiam o livro, é muito interessante, tá? Vai reforçar também a nossa matéria. Então vamos orar, pedir para o irmão Maciel orar ao Senhor, encerrando a aula desta noite, tá bom? E tenham um bom fim de Amém. semana, né? E a gente se encontra na terça-feira à noite. Eu vou ver se consigo postar os questionários antes. Se não der, mas a gente vai colocando, tá bom? Vamos orar. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Soberano eterno Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, agradecemos por esse maravilhoso momento, tempo que estamos, ó Deus, ao longo dessa semana, estudando a Tua palavra, compreendendo, Senhor Deus, ó Pai, o que é a igreja, compreendendo, Senhor Deus, a missão dada a cada um de nós, entendendo, Deus, ó Pai, a nossa posição, o nosso chamado, aquilo do qual o Senhor nos capacitou e tem nos aperfeiçoado, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos fortalece, Deus, na tua presença, Senhor Deus, nos conduz para que sejamos luz e sal de fato, Senhor Deus, ó Pai, nesse mundo de trevas, ó Deus. Conduze-nos, ó Deus, para que sejamos, ó Pai, referências em nossas localidades, em nossa igreja, diante dos irmãos, nossa família, sociedade do qual nós estamos inseridos, ó Deus, porque nós bem sabemos, ó Pai, mediante os sinais, a tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, e aprendemos de que é próximo, Senhor Deus, a volta do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite na tua presença, aprendendo acerca da tua palavra e assim nos conduza, Senhor Deus, além desses estudos, para que possamos estar crescendo em verdade e em espírito, adorando ao Senhor em verdade e em espírito, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém. Bom final de semana a todos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Bom final de semana, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Pastor Manuel, boa noite. Boa noite. O pastor, a última aula eu não entendi direito. É segunda ou